Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Prévia da inflação oficial do país volta a desacelerar pelo segundo mês consecutivo e fica em 0,21% em abril. Congresso Nacional vai entrar em recurso, um agravo contra a decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração da folha de pagamentos sem ouvir os setores envolvidos. Ex-presidente Jair Bolsonaro informa ao Supremo Tribunal Federal que recebeu um convite para viagem internacional e pede a devolução do passaporte apreendido. Ministério Público da Espanha pede o arquivamento de investigação contra a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Em tratamento contra câncer detectado no início do ano, o rei Charles III deve retomar as atividades na próxima semana. E ainda, Monte Fuji será bloqueado para os turistas após reclamações de moradores sobre lixo e desrespeito às leis de trânsito. A prévia da inflação oficial do país voltou a desacelerar pelo segundo mês consecutivo e ficou em 0,21% em abril. Os dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira mostraram que o IPCA 15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve uma queda de 0,15 ponto percentual em relação a março, quando marcou 0,36% e atingiu o menor nível para o mês desde 2020. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 3,77%, abaixo dos 4,14% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O resultado se aproxima do limite do teto da meta estabelecida pelo próprio governo, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Apesar da queda, o resultado de abril foi influenciado pelo aumento nos preços de alimentos e bebidas, que subiram 0,61%. O grupo foi puxado pela alimentação no domicílio, que subiu 0,74%. Contribuíram para esse resultado as altas do tomate, alho, cebola, frutas e do leite. No lado das quedas, destacam-se a batata inglesa e as carnes. O governo federal está concentrando esforços para reduzir os preços dos alimentos ainda no primeiro semestre deste ano. Em março, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o preço do arroz começaria a cair em abril e que o governo estuda mudanças no Plano Safra. No mês, o item caiu 1,89%. Os gastos com transporte também caíram 0,49% em abril, resultado influenciado principalmente pela queda nos preços da passagem aérea. No ano passado, os bilhetes aéreos haviam puxado a inflação para cima, com alta de 47,24% entre janeiro e dezembro. Em relação aos combustíveis, apenas o etanol teve alta, enquanto o gás veicular, o óleo diesel e a gasolina registraram queda nos preços em abril. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento hoje na sede da Polícia Federal em Brasília. Cid falou por aproximadamente 2 horas por videoconferência sobre o inquérito das joias sauditas recebidas por Bolsonaro e sua mulher Michele. No dia 26 de março, o general Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, também prestou depoimento, já que o militar também é investigado pela suspeita de vender presentes oficiais recebidos pelo casal Bolsonaro. Atualmente, agentes brasileiros trabalham com as autoridades norte-americanas investigando o caso e devem visitar as cidades de Miami, Orlando, Nova York e Wilson Grove para ouvir os comerciantes das lojas onde as joias foram vendidas e depois recompradas. A corporação pretende encerrar o inquérito até maio. A defesa de Jair Bolsonaro voltou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a devolução do passaporte do ex-presidente. Segundo os advogados, o ex-chefe do executivo recebeu um convite do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para visitar o país no Oriente Médio em maio. Para conseguir fazer essa viagem, Bolsonaro precisa do passaporte de volta, ainda que de maneira temporária.
A defesa argumentou que a autorização para ir a Israel é por 6 dias e 7 noites, em data a ser definida. Bolsonaro ainda se colocou à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial antes ou após a viagem. O passaporte dele está retido desde o dia 8 de fevereiro por ordem de Moraes. A decisão foi tomada na investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes já concedeu uma decisão favorável ao ex-presidente do país. O ministro afirmou não ter visto irregularidades na ida de Bolsonaro à Embaixada da Hungria, em Brasília, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Ao avaliar o caso, o magistrado argumentou que o ex-presidente não violou a medida cautelar que o proíbe de se ausentar do Brasil. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná mandou o senador Sérgio Moro se manifestar em 3 dias sobre os recursos apresentados pelo PT e pelo PL contra a decisão que rejeitou a cassação do mandato do parlamentar. Depois do prazo, o caso vai ser enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, que deve marcar o dia do julgamento. Os processos são analisados em conjunto e apontam abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. O TRE absolveu Moro no último dia 9. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal e que suspendeu a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. A gente vai agora para Brasília para falar com a repórter Vanessa Lima, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite para você, Vanessa. Qual foi a argumentação nesse recurso apresentado, então, pelo Senado? Olá, boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Nesse recurso, a alegação do Senado é que a decisão do ministro Cristiano Zanin do STF foi equivocada, até porque para aprovar a prorrogação da desoneração para esses 17 setores que mais empregam no país e posteriormente para derrubar o veto presidencial, o recurso apresentado pelo Senado diz que o Congresso atuou com consciência e responsabilidade em relação aos custos da medida. Inclusive, números foram apresentados, embora a perda da União seja de 9,6 bilhões de reais com a desoneração, os efeitos positivos da medida, com a geração de empregos, renda e consumo, superam os 10 bilhões de reais. O recurso chega a citar os 620 mil empregos gerados no ano passado com o anúncio da prorrogação da desoneração. E outro ponto é que a arrecadação no primeiro trimestre do ano também aumentou, principalmente em função de medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, por exemplo, a tributação das offshores e dos jogos de azar. Mais cedo, Pacheco defendeu que o texto do Congresso atende ao que prevê a Constituição Federal, ao contrário do que o governo justificou na ação enviada ao Supremo. Vamos ouvir, então, uma entrevista agora do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. O presidente do Senado também se mostrou preocupado com a questão da geração dos empregos e possível demissão aí em vários setores, nesses 17 setores que mais empregam no país. A gente sabe que são pelo menos 9 milhões de trabalhadores, mais de 9 milhões. E aí, numa decisão individual, a gente relembra aqui que o ministro Cristiano Zanin, então, suspendeu a lei da desoneração até que seja esclarecido o impacto fiscal dessa medida. A decisão do Zanin começou a ser julgada hoje no plenário virtual. A última atualização é um placar de 5-0 para manter a suspensão da desoneração, e aí de acordo com o voto do ministro Cristiano Zanin. Mas com o recurso do Pacheco, a expectativa é que esse tema seja levado para julgamento no plenário físico, e aí os ministros teriam mais tempo e mais cuidado para debater esse assunto, inclusive ouvindo todos os lados envolvidos. A gente lembra que a desoneração, a prorrogação, vai até 2027, permite a substituição
redução da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento por uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Setores beneficiados estão o setor têxtil, de calçados, também telecomunicações. E em nota, uma nota conjunta dessas associações dos setores afirmam que a judicialização da lei da desoneração coloca em risco os impactos socioeconômicos positivos da medida e cria uma situação clara de insegurança jurídica. A nota também rebate os argumentos do governo e afirma que a análise de impacto foi realizada no decorrer do processo legislativo, como será demonstrado no processo. A gente continua muito atento a essa questão aqui em Brasília. Eu volto com vocês, Renata, Rafael. Tá certo, Vanessa Lima falando ao vivo com a gente de Brasília. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite. Boa noite. O bicheiro conhecido como Piruinha foi absolvido da acusação de ser o mandante da morte de um comerciante em julho de 2021. E quem tem mais detalhes sobre esse caso é o repórter Felipe Figueira, direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Felipe. Olá, boa noite, Renata e Rafael. Boa noite a todos. O bicheiro José Caruz Escafura, o Piruinha, de 94 anos, foi absolvido da acusação de ser o mandante da morte de Natalino José do Nascimento Espínola, o neto, que era dono de uma loja de carros. Monalisa Neves Escafura, filha de Piruinha, e o policial militar Jackson Lima Pereira, que fazia a segurança do bicheiro, também foram julgados por envolvimento na morte do comerciante e absolvidos pelo júri. Com a absolvição, a Justiça revogou as prisões preventivas de Piruinha e da filha. Além disso, as medidas cautelares que haviam sido impostas contra os 3 réus foram derrubadas, como a apreensão de bens e valores. O crime ocorreu em julho de 2021 na zona oeste do Rio. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a motivação do crime teria sido uma dívida de R$500 mil. Piruinha participou do julgamento por videoconferência de uma cama hospitalar e não foi interrogado. A defesa do contraventor alegou que faltou investigação da polícia no caso e negou o envolvimento dele. A defesa da filha do bicheiro também seguiu a mesma linha e negou qualquer envolvimento com a morte do comerciante. Já o PM foi interrogado e disse que não participou do crime e nem trabalhava para a Piruinha. Voltamos aos estúdios da Record News. A proposta que regulamenta a reforma tributária apresentou artigos que impactam diretamente o consumo. A legislação aprovada no fim do ano passado vai extinguir 3 tributos federais e 2 municipais e estaduais para criar o IVA. A ideia é que o novo formato, com o imposto de valor agregado, faça a cobrança no local de consumo e não mais na produção. Dessa forma, evitaria o chamado imposto sobre imposto. O texto apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana, sugere a inclusão de artigos que podem beneficiar a camada com menor renda da população, como o cashback de parte de tributos e também a isenção da carga tributária sobre itens da cesta básica. Essas mudanças podem impactar diretamente o comportamento dos consumidores. Nós continuamos aqui nessa missão de esmiuçar a reforma tributária, porque ela é densa e o caminho ainda não acabou. Nós recebemos agora o advogado tributarista Paulo Vaz, que é sócio da BBSO Advogados. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar com vocês também. Doutor, quando nós olhamos para esse processo, aqui desde quarta-feira nós estamos acompanhando, tentamos, como eu falei aqui anteriormente, fatiar esses pedaços que são importantes para que a nossa audiência consiga entender quais são os caminhos a partir de agora. Nós queríamos focar hoje no consumo do brasileiro, que pode ser alterado com essas alterações e com os pontos que ainda serão verificados no Congresso. Um ponto que chama atenção é uma possível redução quando nós olhamos para a alíquota para carne. Aí a gente olha para a bovina, para a suína e também para as aves e outros pontos que são importantes e fundamentalmente necessários para que nós tenhamos uma boa alimentação. Ontem falamos aqui da PNAD contínua sobre a insegurança alimentar. Quando a gente olha para esse modelo de consumo, a reforma também tenta de alguma maneira sanar um problema antigo do Brasil, que é a fome, e fazendo essa diminuição da tributação, pode ser um caminho positivo para nós? Eu entendo que se você isola o mecanismo
constituição das novas alíquotas, dá para dizer que nós demos um passo para frente, porque, basicamente, né, o governo está propondo uma alíquota geral de tributação na casa dos 26,5%, e para cesta básica 0%, na cesta básica não está incluída a carne, né? A carne entra num outro pacote de redução, que é a de alimentos para consumo humano em geral, e ela teria uma redução de 60% em relação à alíquota geral. Então, a alíquota da carne, numa alíquota de 26%, né? Se eu tirar 60% dos 26%, ela ficaria na casa dos 12%, por aí, né? E isso, comparado com o que existe hoje, seria menor, é o que os números estão indicando e é o que o governo traz como justificativa para fazer isso desse jeito. Doutora, olhando agora para o outro lado, em produtos, em itens que vão ter as taxas aumentadas, por exemplo, aquele imposto do pecado que vai incidir sobre cigarro, bebida alcoólica, veículos poluentes, jogos de azar. Você acredita que aumentando as taxas, os impostos sobre esses itens, vai mudar, então, a realidade do consumo? Vai inibir que muitas pessoas consumam esses produtos que a gente citou agora? Eu entendo que vai ter um impacto mais arrecadatório do que propriamente de desestímulo, a não ser em algumas poucas exceções, né? Quando você coloca o imposto seletivo sobre automóvel, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você usa um critério socioambiental de pouca emissão de poluentes, você talvez não esteja olhando toda a etapa da cadeia desse produto. Vide o carro elétrico. O carro elétrico, ele tem eficiência na não emissão de poluentes, mas aonde vai parar a bateria de cobalto a hora que ele não funcionar mais, né? Qual que é a vida útil dele? Então tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer o que fez recentemente, que foi uma política que acabou estimulando a redução da carga tributária de automóveis importados em detrimento daqueles que são fabricados no Brasil e que usam, por exemplo, etanol, né? A gente tem um programa que já está consolidado, é referência mundial e devia tomar muito cuidado na hora de mexer nessas alíquotas. Claro que pode haver uma reorientação do consumo a partir de uma oneração mais pesada de quem adquira automóveis com maior potência, com maior emissões, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado na regulamentação disso, porque tem muito emprego na mesa, tem muita coisa na mesa. Doutor, eu queria seguir nesse ponto da Renata, quando o senhor termina a sua fala falando sobre essa geração de empregos, quando nós temos ali uma indústria e cada uma delas ela é composta por um grau de empregabilidade que é muito considerável. Quando a gente coloca nessa cadeia tributária algo que pode ficar mais caro, isso na ponta da linha e conforme o tempo vai passando, essa tributação vai ganhando mais musculatura, isso pode levar para um nível de desemprego que, na verdade, o peso desse remédio foi pior ali do que o diagnóstico inicial? Eu acredito que sim, né? Porque ainda que você tenha como manchete geral para aprovação da reforma tributária a ideia de que atende aos interesses da indústria, que gera muito emprego, né? Eu acho que nós tivemos uma falha na conexão. Que hoje acabam onerando o preço do produto final. Doutor, o senhor está nos ouvindo bem? Que acho que cortou um pouquinho da sua fala. Eu vou pedir para o senhor retomar a linha de raciocínio, porque acho que deu uma trava. Perdemos ali coisa de uns 5 segundos. Consegue retroceder um pouquinho? Eu acho que travou, né? Travou um pouquinho, né? Eu estava dizendo que a grande preocupação que fica na distorção que pode haver no mercado é justamente essa, é você onerar mais um produto que é gerado a partir de uma indústria que produz muito emprego para poder desonerar um produto que o Brasil hoje não fabrica, como, por exemplo, o automóvel elétrico, né? Há uma produção muito pequena do elétrico e muito grande dos demais setores. Então, se você fizer isso, você pode ter um efeito pernicioso da reforma que não está mapeado, né?
Agora falando em relação a investimentos gerais, tanto o investimento externo quanto o nosso mercado mesmo, aqui internamente no Brasil. Esse novo sistema de cobrança de impostos, além de mais simples, ele pode dar mais estabilidade e atrair novos investimentos ao nosso país? Eu entendo que sim, nesse aspecto, esse é o grande trunfo da nova reforma, né? Eu diria que esse é o aspecto mais positivo dela, porque hoje em dia nós convivemos com um caos tributário. O Brasil, entre quase 200 nações, está lá no fim da fila em matéria de complexidade tributária, em matéria de complexidade normativa para abrir e tocar uma empresa, né? É uma vergonha para nós. Acredito que perdemos mais uma vez a conexão com o Dr. Paulo Vaz. Assim que a gente conseguir retomar, a gente volta a tocar nesse assunto. A internet está querendo ali nos pregar uma peça. Doutor, tivemos uma falha na conexão, mas por favor, vou pedir mais uma vez para que retome o raciocínio. Perdão, eu acho que pode ser a minha internet que está flutuando. Não, agora vai funcionar. Vamos lá, doutor. Tá bom, bem rapidinho. Eu estava dizendo que, de fato, a reforma tende a trazer uma estabilidade maior para as regras, transparência, uma maior racionalidade. Esse é o maior trunfo dela, né? E o investimento deve acontecer. O Brasil é um dos últimos colocados em matéria de complexidade normativa e legal para abrir um negócio e de complexidade para tocar esse negócio em termos de cumprimento de regra tributária. Essa é a maior vantagem. O grande medo, o grande receio é quanto que vai ter que ser a alíquota final para manter o atual padrão de arrecadação, né? Esse que é o grande receio. Tá certo, a gente conversou com o advogado tributarista Paulo Vaz. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, bom fim de semana, até mais. Obrigado igualmente para vocês, boa sorte aí no jornal. Boa noite, até mais. Os representantes da rede social X, o antigo Twitter, negaram culpa e afirmaram que a realização de lives por parte de investigados aconteceu por uma causa de uma manobra feita na plataforma. A defesa do X afirmou que os usuários investigados contaram com a colaboração de pessoas que não eram alvo das restrições impostas pelo tribunal para fazer as transmissões ao vivo. No ofício, a rede social afirmou que com essa manobra, eles puderam driblar as decisões colocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com o texto, a falha não sugere que houve uma autorização ou permissão das operadoras da empresa para o uso dessa funcionalidade. Por fim, o X disse que determinou o bloqueio de transmissão ao vivo para garantir a proibição determinada pela corte. A manifestação da empresa acontece depois de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF, para que ela prestasse as informações sobre o relatório divulgado pela Polícia Federal. Segundo a corporação, há uma reorganização da milícia digital de investigados na rede social X. A companhia declarou que os casos citados pela PF são excepcionais e mostram que os usuários insistem em desafiar as medidas de segurança aplicadas pelas operadoras da rede social. O governo federal criou hoje uma força-tarefa para avançar com as demarcações de terras indígenas no país. Essa força-tarefa tenta destravar o processo envolvendo a demarcação, todas elas que estão pendentes de aprovação do presidente Lula, que recebeu ontem um grupo de 40 lideranças indígenas de todas as regiões do país e que participavam da 20ª edição do acampamento Terra Livre. Esse trabalho ele vai ser coordenado pela ministra Sônia Guajajara, com a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério Público espanhol pediu o arquivamento da investigação sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para falar que o principal índice de ações da Bolsa de Valores, o Ibovespa, subiu 1,5% nessa sexta-feira e com isso conseguiu fechar a semana com uma valorização de 1,12%. Apesar desse resultado positivo, algumas empresas acabaram se destacando pela forte queda nesse período. É o caso, justamente como você está vendo aqui, da Uzi Minas, uma queda de 19,91%, as ações sendo comercializadas em R$ 8,20. Como você vê, Ibovespa, essa
essa alta de 1,12%, com 126.526 pontos. Na sequência, nós temos Casas Bahia com uma queda de 12,54%. E as ações sendo negociadas em R$ 5,44. O Pão de Açúcar, você percebe, tanto Pão de Açúcar como Ídolos, eles apresentaram um movimento para cima, subiram. Uma apreciação de 11,74%, as ações em R$ 2,76. E aqui, uma subida também de 11,26%. E a ação sendo negociada a R$ 15,61. Com essa valorização, claro que é muito significativa, nós temos os papéis terminando nessa semana sendo comercializados em algo que é mais positivo. Quando nós olhamos já para o dólar, nesse acumulado todo nesse momento, nós temos uma cotação atual de R$ 5,11. Analisando só o cenário da semana, é uma variação para baixo, de 1,60%. Olhando o cenário no ano, no acumulado, temos então uma alta de 5,44%. Um estudo identificou mais de 80 mil pontos de garimpo. A atividade aumentou mais de 300% em terras indígenas entre 2016 e 2022. De acordo com dados revelados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, os mais de 80 mil pontos de garimpo espalhados na região alcançaram 241 mil hectares. A área é o equivalente a 2 vezes a cidade de Belém, capital do Pará. Deste total, 25 mil hectares estão em terras indígenas, o que representa 10,5%. A situação ilegal apresentou crescimento com o passar do tempo. A pesquisa analisou a atividade mineradora ao longo de 37 anos. O maior avanço aconteceu entre os anos de 2016 e 2022, quando o garimpo registrou aumento de 361% na região. Em algumas terras indígenas, o crescimento foi ainda maior e chegou a superar 1.300%. Na comparação com 1985, quando houve a primeira corrida pelo ouro no Brasil, o espaço ocupado já subiu 16 vezes. Na época, eram 18 mil hectares ocupados pelo garimpo na região. Um homem de 50 anos que morava em Água de Lindóia, no interior de São Paulo, foi a primeira vítima por febre amarela em 2024. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse paciente manifestou os primeiros sintomas no dia 23 de março e morreu 6 dias depois no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. De acordo com a Prefeitura, esse paciente trabalhava no sul de Minas e, por isso, a suspeita é que esse caso tenha sido, então, importado. Com essa confirmação, a Secretaria de Estado de Saúde informou que vai intensificar as ações de vigilância em saúde e também vacinação. Aproximadamente 1 em cada 5 amostras de leite comercial nos Estados Unidos testou positivo para traços de gripe aviária em uma pesquisa nacional. A proporção é maior vindo de áreas com rebanhos infectados, mas não há evidências de que o leite represente um perigo ou que um vírus vivo esteja presente. De acordo com a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, testes adicionais são necessários para determinar se o patógeno intacto ainda está presente e se permanece infeccioso. A Agência Nacional de Telecomunicações publicou hoje regras que são mais duras em relação àquelas ligações abusivas. Com essa nova norma, a Anatel amplia o tempo de duração, que são consideradas as chamadas curtas, para até 6 segundos. Atualmente, essas ligações de até 3 segundos são definidas, então, como curtas. A medida é vista como uma solução para as empresas de telemarketing e também telecobrança. A agência aprovou uma proposta de ampliação desse uso do prefixo 0303 nas chamadas telefônicas. A nova norma entra em vigor no dia 1º de junho. A medida também vai passar por uma consulta pública. Para a gente entender melhor essas regras contra ligações abusivas, nós entrevistamos agora o conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os espectadores. Arthur, bom, pelo novo padrão, vai mudar então de 3 para 6 segundos essas chamadas que vão ser bloqueadas e também para as chamadas não completadas. Você pode explicar melhor para a gente? Sim, a Agência Nacional de Telecomunicações, desde 2019, vem atuando para coibir essas chamadas abusivas, né, que são um número massivo de chamadas, muitas das quais, muitas vezes são desligadas, né? Você atende a chamada e a chamada cai. Isso é um uso descalibrado de um robô
para fazer chamadas massivas. Então, a agência vem fazendo esse combate e a gente considerava, para fins de punição das empresas, esse limite de 3 segundos como sendo chamadas curtas. Agora, a gente subiu esse parâmetro para 6 segundos, porque a gente observou que algumas empresas estavam atuando para burlar a regra anterior. E com isso a gente dá continuidade a esse combate que já foi responsável por reduzir em 110 bilhões de chamadas desde meados de 2022. Então, 110 bilhões de chamadas a menos foram realizadas graças a essas medidas. Isso significa, em média, pouco mais de 500 chamadas por cidadão brasileiro. Então, quando a gente olha para esse cenário, há também, de acordo com a própria Anatel, a criação de uma área técnica que olha para a validação desses números através do CPF. Isso é para evitar aquelas ligações onde as pessoas ligam procurando por um nome que você nem conhece, um cadastro que é antigo, mas que essa perturbação, que acho que é a definição para uma situação como essa, ela continua acontecendo. Como que funciona esse trâmite? Exatamente, Rafael. Quando a gente olha para quem realiza essas chamadas massivas, ou, em geral, são empresas de telemarketing querendo vender serviços ou produtos, ou também são empresas de telecobrança. Para essas empresas de telecobrança, elas ainda possuem umas bases de dados muito antigas, desatualizadas e muito ruins, que fazem com que elas precisem ligar, em média, para 43 pessoas diferentes, para 43 números diferentes, até conseguir falar com o seu devedor, digamos assim. E para evitar essa quantidade de chamadas enorme e desperdiçada, a gente pretende criar um sistema que permite a essa empresa verificar se o CPF que ela tem e o número que ela tem realmente pertencem um ao outro. Quer dizer, ela fazer uma consulta antes de chamar para saber se essa ligação está indo para a pessoa certa. E essas empresas, elas vão ser bloqueadas, elas ficam inacessíveis por quanto tempo? As empresas que infringem as normas da Anatel, elas passam a ser bloqueadas, elas têm oportunidade de realizar um termo, uma espécie de termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso para adequar a sua conduta. Caso elas infrinjam esse termo ou não façam esse termo, elas seguem bloqueadas e se ainda assim elas romperem esse bloqueio, a gente então abre processos sancionadores, quer dizer, processos que podem implicar a imposição de multas de até 50 milhões de reais. Já existem 24 processos sancionadores abertos, sendo que 5 empresas já foram punidas, totalizando aí aproximadamente 28 milhões de reais em multas. Quando a gente olha para essa punição, para que ela aconteça e essa identificação das empresas que não estão respeitando a determinação da Anatel, Arthur, como que vai ser fiscalizado isso? Existem ali componentes que fiscalizam e que vão olhar para ver se os trâmites eles estão sendo seguidos? Isso, a Anatel, ela mensalmente acessa as bases de dados das grandes operadoras brasileiras, né, para fazer essa varredura de informações de volume de chamadas, de duração de chamadas e de quem realizou as chamadas. Então, todos os meses nós fazemos essas varreduras e com isso a gente consegue identificar as empresas que devem ser bloqueadas e não foram, ou as empresas que estão rompendo o bloqueio, que não deveriam estar realizando chamadas e estão realizando as chamadas. A agência também aprovou uma proposta de ampliação do uso daquele prefixo 0303 nas chamadas telefônicas. Explica para a gente que ainda vai passar por uma consulta pública. Isso. Alguns anos atrás, a Anatel aprovou esse prefixo 0303 para chamadas de telemarketing. Só que o que a gente percebeu é que o ideal seria ampliar esse prefixo para todos os chamadores em grande volume, ou seja, todas as empresas ou entidades que geram grande volume de chamadas, não apenas telemarketing. Então, com isso a gente estende, por exemplo, para telecobrança, para entidades que pedem doações e assim por diante, porque isso facilita a fiscalização da Anatel e permite ao usuário já ter uma ideia da natureza
da entidade, da empresa que o está chamando. Arthur, tem um outro ponto, voltando um pouquinho para a minha pergunta sobre a possibilidade de investigação que vai ser analisado. Nesse caso, se as medidas não forem cumpridas, a Anatel e essas comissões, elas precisam ser provocadas? Eu digo no sentido, que tenho um problema com uma empresa que não para de me ligar o tempo todo, eu preciso fazer essa denúncia ou automaticamente esse mapeamento vai ser realizado por esse braço responsável por fazer a identificação dos problemas? Olha, a gente sempre estimula as pessoas a denunciarem as empresas que estão realizando chamadas abusivas, tá? Inclusive, a gente criou um site chamado Qual Empresa Me Ligou, em que qualquer pessoa pode entrar, digitar o número que lhe telefonou e descobrir qual empresa está ligando insistentemente no seu telefone. E realizar essas denúncias para a Anatel é positivo porque a gente consegue enriquecer os nossos dados e o nosso diagnóstico de mercado. Mas para essas punições específicas relacionadas ao grande volume de chamadas curtas, a ANA tem um instrumento que não para fazer a varredura dos dados das redes, identificar quem está burlando as regras e punir adequadamente. Nós conversamos com o conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite. Até mais. Uma boa noite. Boa noite, Arthur. Na Espanha, o Ministério Público pediu o arquivamento de uma investigação de suposta corrupção contra a esposa do primeiro-ministro. A investigação foi aberta depois de uma denúncia feita por uma associação que reconheceu ter como base apenas informações jornalísticas e que citavam supostas irregularidades. A decisão do arquivamento deve virar pública até segunda-feira. Como o processo corre em segredo de justiça, o tribunal e o Ministério Público não deram detalhes sobre as alegações de corrupção e tráfico de influência contra Begoña Gomes. As denúncias levaram o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez a cogitar uma renúncia do cargo. Surpreendente e inusitado. Não entendo como um presidente de governo pode cogitar deixar um país com a dúvida do que ele vai fazer, se vai continuar ou não. Não me parece nada sério. Não acho que ele teria que esperar alguns dias. Teria que renunciar agora. É a melhor coisa que ele pode fazer por todos. Acho que seria um ato de coragem da parte dele dar ao povo espanhol a oportunidade de se manifestar novamente. Para o premier, as denúncias são uma estratégia de assédio e destruição feita pela oposição. Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu Taiwan nesta sexta-feira. A região impactada é a mesma onde ocorreu um tremor de magnitude 7 no começo deste mês e deixou 17 mortos. Desde então, Taiwan foi atingida por mais de 1.000 abalos secundários. Dessa vez, o abalo aconteceu no mar, a 19 quilômetros de distância da costa e com uma profundidade de 25 quilômetros. O terremoto chegou a ser sentido na capital, Taipei, e impactou edifícios, mas não houve relatos de danos e nem de feridos até o momento. E para quem gosta de calor e sol forte, as temperaturas devem ficar acima dos 30 graus em todas as capitais brasileiras nesse final de semana. Você confere em instantes aqui no Jornal da Record News. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da Record News a deputada federal e presidente do PT, Gleice Hoffmann. Eu conversei com ela numa entrevista exclusiva. Em um dos temas abordados, nós olhamos para a relação econômica entre o Brasil e a China. Vamos acompanhar. Nós recebemos no estúdio da Record News a deputada Gleice Hoffmann, reeleita pelo estado do Paraná em 2022. Gleice também é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores desde 2017. Já foi ministra-chefe da Casa Civil e também senadora. Deputada, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Rafael, um prazer estar aqui com vocês. Deputada, eu quero começar a nossa entrevista falando sobre a comitiva do PT. Vocês foram até a China, a senhora passou ali uma semana e um período muito importante para conhecer as expectativas do governo chinês e também o que o governo brasileiro pode apresentar nesse momento. Eu acompanhei uma entrevista para a senhora local dizendo sobre uma importância de como o Brasil precisa se desenvolver em áreas que também são importantes. Continuar exportando matéria-prima, que é algo muito latente, importante para o nosso PIB, mas assumir também um outro papel,
que são os bens industrializados. A gente sabe que o trabalho na indústria tem um valor extremamente importante para o desenvolvimento social de cada brasileiro. Nós temos algo que é muito significativo. Quando a gente olha essa possível mudança de rota, é possível que o Brasil consiga se inserir dentro desse mercado com uma competição que é considerada alta, olhando inclusive para a China, que consegue fazer isso muito bem, mas que o custo desse processo, principalmente da mão de obra lá, é um pouco mais barata se trazemos para a nossa realidade? Eu acredito que sim. Eu acho que nós precisamos ter planejamento e foco. Isso é muito importante. O Brasil precisa ser um país desenvolvido em termos industriais. Hoje a China é o nosso principal parceiro comercial. A maioria das nossas exportações, são grãos, commodities, vão para a China. E cada vez mais a China está abrindo mercado para isso. É importante, porque o agronegócio fica forte e isso traz divisas para o Brasil. Mas a agregação do ponto de vista econômico é menor. Nós precisamos estar exportando bens industrializados. Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer com que o Brasil se industrialize. E a gente pode ter um processo semelhante ao chinês. Os chineses, há cerca de 40 anos, fizeram uma atração de capital e de implantação de indústrias na China que foi algo sem precedente. Claro, você está falando da mão de obra, é verdade. Eles tinham mão de obra muito barata. Muita gente, quase 1 bilhão de pessoas à época, desemprego, não tinha condições, as pessoas, muitas morriam de fome, e o governo chinês aproveitou, então, isso para dizer, olha, nós vamos oferecer mão de obra, mas nós queremos que a tecnologia fique aqui. E, de fato, eles se apoderaram de tecnologia. Hoje, a China é um dos países mais industrializados do mundo. É impressionante o que eles fizeram em 40 anos. Então, eu acho que o Brasil pode fazer um pouco isso. E pode ter investimentos chineses aqui, investimentos em infraestrutura, abertura de indústrias. O presidente Lula foi para lá início de 2023 e 2, 3 meses depois, a BYD, que é uma empresa produtora de veículos elétricos, já estava se instalando no lugar da Ford, na Bahia. Então, isso com certeza ajuda muito o Brasil, porque gera emprego, movimenta a economia. Então, eu acho que ter com a China uma parceria estratégica para o Brasil é muito importante. Deputada, quando nós olhamos para o cenário internacional, principalmente o modelo que o Brasil pode acompanhar nesse movimento de crescimento, a senhora aponta a China como algo que é importante para que o Brasil aprenda com o que foi realizado lá, entre as nações que nós conhecemos que estão dentro de um caminho como esse. Na sua visão, a China é o principal pilar e que o Brasil deveria seguir o exemplo? Eu acho que não só o Brasil, vários países, poderiam. Claro que ela não é um modelo acabado e perfeito, tem seus desafios também, mas o fato de ter investido num planejamento econômico e de ter virado a situação econômica do país em tão pouco tempo, em 40 anos eles tiraram milhões e milhões de pessoas da miséria e da pobreza, desenvolveram o país, saíram de uma sociedade que era praticamente feudal para uma sociedade super desenvolvida e hoje disputam a ponta das nações de economia no mundo. Então, eu acho que alguma coisa eles podem nos ajudar, podem nos ensinar um pouquinho. Deputada, falando em ajuda, eu vi uma frase sua que eu acho que vale a pena a gente tocar nela, que é justamente como a China trabalhou nesses 30 e também 40 anos para que a fome e a pobreza fossem erradicadas. O Brasil sabe fazer muito bem esse processo. Nós temos a implementação do programa Fome Zero, o que fomentou muito a nossa saída do mapa da fome em 2014. Infelizmente, voltamos para esse cenário. Ontem acompanhamos e divulgamos aqui o levantamento da PNAD sobre insegurança alimentar e tantos outros quesitos. Quando a senhora pega um pouco dessa experiência nossa para levar para eles e também verificando o que foi realizado, ali durante essa semana foi possível verificar política pública que é aplicada lá e que serve como modelo, principalmente quando falamos do combate à pobreza e também do combate à fome? Sim, porque lá o Estado é o protagonista, o coordenador de todo o processo, inclusive do desenvolvimento econômico. Tem a iniciativa privada, que vai muito bem, obrigada, grandes indústrias, etc., mas tudo passa por uma visão de planejamento do Estado. Então, aonde alocar os recursos e as riquezas. E, obviamente, que a China também ela tem que usar da sua potencialidade de consumo. Sim. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se essas pessoas têm recursos, essas pessoas são capazes de consumir o que eles produzem. Então, digamos que a China é pouco dependente de um mercado externo. Ela precisa muito também do mercado externo para seu próprio consumo. Então, eles desenvolveram uma sistemática lá de empregabilidade que ajudou muito, no combate à miséria e com programas sociais, o Estado entrando também para sustentar. Mas eu diria lá, hoje a condição é de pleno emprego.
Quando a gente olha para a divulgação que aconteceu há quase 2 semanas do Fundo Monetário Internacional, ali figurando as 10 principais economias do mundo, o Brasil aparece na 8ª posição, 2,3 trilhões de dólares. A China, a segunda maior economia do mundo, ficando só atrás dos Estados Unidos nesse momento. Quando a senhora participou de um fórum ali com as lideranças políticas e também envolvidas em diversos outros movimentos, o que o governo chinês, nesse momento, e essas outras entidades esperam do governo do presidente Lula nesse momento? A China é muito pragmática em relação aos seus acordos. Qual é a expectativa quando nós olhamos para esse momento do Brasil? Eles esperam uma parceria estratégica. Eles querem muito que a gente tenha um acordo de cooperação com a Rota da Seda e querem trazer investimentos para o Brasil. E eu acredito que isso é muito positivo, porque o Brasil precisa de investimentos produtivos, né? Indústrias, infraestrutura, e eles têm condições de fazer isso. Hoje a China acho que é o país que mais tem capital para exportar, tem dinheiro. Aliás, o PIB deles cresceu nesse trimestre 5,3%, em cima do que já é um PIB muito grande. Então, eles querem muito. E o Xi Jinping vem ao Brasil em novembro. Nós temos 2 situações ainda. O ex-embaixador Celso Amorim vai à China agora em maio e o ministro Alckmin, nosso vice-presidente, vai em junho. Para um encontro lá também com as lideranças e para preparar a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Eles dão muita importância às relações com o Brasil. Primeiro porque nós somos um dos maiores fornecedores dele de alimentos. É uma parceria muito forte. Muito forte. E segundo, pelo tamanho do Brasil, o mercado consumidor que nós temos, nossa posição geográfica. Então, isso tudo interessa muito. E eu acho que é muito importante, sem tirar de fazer parcerias com os outros países. O Brasil é um país aberto a todas as parcerias e a gente tem que fazer. Mas ter uma parceria estratégica com a China seria importante. Deputada, eu quero aproveitar essa deixa para chegar num outro ponto, para olhar o cenário geopolítico. Quando a gente olha principalmente as principais economias do mundo, principalmente no lado ocidental, nós temos um movimento muito de colocar a China num outro patamar, fazendo um protecionismo muito grande do mercado interno, para evitar que aquela concorrência em relação com o que se produz dentro de cada nação, isso não aconteça. Quando nós olhamos essas últimas 2 décadas, nós saímos daquele cenário que os especialistas em RI dizem de uma aldeia unipolar, onde uma única nação se mostra como soberana em relação ao funcionamento do planeta. Temos agora um multilateralismo acontecendo com uma frequência maior. Quando nós olhamos essa possibilidade de investimento que a senhora diz, o que é muito importante, a gente imagina a quantidade de empregos que podem ser gerados, mas também sobre a competição interna, com aquele que é produzido aqui no Brasil. Os produtos chineses têm um preço que, às vezes, ele difere para baixo em relação àquilo que é feito aqui. Como a senhora analisa e consegue unir esses 2 pontos, trazer esse investimento, mas ao mesmo tempo que isso não seja prejudicial para aquilo que é produzido aqui no país? Não, mas nós não queremos simplesmente importar coisas da China, nós queremos que indústrias chinesas venham produzir aqui. E isso é muito diferente, porque elas produzindo aqui, elas produzem dentro do nosso ambiente tributário, econômico, elas têm as mesmas obrigações que qualquer outra empresa brasileira. Então, a concorrência não passa a ser uma concorrência desleal. E acho que nós temos que trazer também indústrias complementares, quer dizer, o que falta no Brasil que a gente não tem hoje, iniciativa nossa. E também a gente um pouco fazer o que os chineses fizeram. Olha, nós queremos transferência de tecnologia aqui, né? Não é só vir. Então, eu acho que isso tudo dá para a gente estruturar bem para ser um jogo de ganha-ganha. Quer dizer, ganha o capital chinês que quer expandir, mas ganha o Brasil que quer se industrializar e que quer crescer. E para assistir essa entrevista na íntegra, é só acessar o canal da Record News no YouTube. A lei que garante salas de acolhimento exclusivas para mulheres vítimas de violência nos serviços de saúde conveniados ou no próprio SUS foi publicada na edição desta sexta-feira. Aprovada pelo Congresso Nacional, a proposta já foi sancionada pelo presidente Lula. O projeto muda o trecho da Lei 8.080 de 1990. O texto inclui um parágrafo e restringiu o acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial do agressor, ao espaço físico onde ela estiver. No ano passado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei similar que obriga a Secretaria de Saúde a criar uma sala exclusiva para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Os sindicatos que representam professores e servidores técnico-administrativos das universidades e institutos federais anunciaram que a greve continua.
Pelo menos 9 universidades federais devem aderir a essa paralisação na próxima semana, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. A Unifesp, em São Paulo, é uma das instituições, além da UFAL, em Alagoas, e o FBA, na Bahia. Já o número de campi dos institutos federais parados chegou a 550 no início da tarde desta sexta-feira. E para quem gosta de calor e sol forte, as temperaturas devem ficar acima dos 30 graus em todas as capitais brasileiras nesse fim de semana, segundo o INMET. Os termômetros devem registrar marcas acima da média, principalmente no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais e em todo o centro-oeste. Já no Rio de Janeiro, as máximas podem chegar aos 39 graus nos próximos dias. Já em Cuiabá, os termômetros devem registrar até 37 graus. De acordo com a Climatempo, essa onda de calor é resultado da atuação de uma área de alta pressão que age como uma barreira conhecida como bloqueio atmosférico. E São Paulo vai construir a primeira usina do estado para transformar água do mar em água potável. Um edital para buscar as empresas interessadas nesse projeto da usina de dessalinização foi publicado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Essa construção ela vai ser feita na cidade de Ilhabela, no litoral norte paulista. A previsão é que ela tenha uma capacidade para captar 40 litros de água salgada por segundo e liberar 20 litros por segundo de água potável. O rei Charles III, que está em tratamento por conta de um câncer detectado no início desse ano, vai retomar a agenda de atividades públicas na semana que vem. Mas o Palácio afirmou não saber até quando vai o tratamento do monarca. Também nesta sexta, a equipe médica de Charles elogiou o progresso dele no tratamento contra o câncer e afirmou que encorajou o rei a retomar a agenda pública. O monarca estava afastado das atividades públicas desde o início de fevereiro, quando o Palácio de Buckingham anunciou que médicos detectaram um tipo de câncer ainda não divulgado no rei, após ele ser submetido a uma cirurgia de próstata. Cidade japonesa decide instalar barreiras para impedir que os turistas tirem fotos com o Monte Fuji. Os detalhes logo depois do intervalo, é rápido. Uma cidade japonesa decidiu instalar uma barreira para impedir que turistas tirem fotos com o Monte Fuji. A região é procurada por estrangeiros que buscam o ângulo melhor da montanha mais famosa do Japão. O local que vai ser bloqueado fica próximo de várias lojas de conveniência. A decisão foi tomada porque, segundo funcionários, turistas desrespeitam regras locais, além de haver problemas com lixo. Outra reclamação é que os visitantes não ouvem guardas de trânsito e estacionam em locais proibidos para tentar a fotografia perfeita. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o News das 10 com a Renata Loures. Bom fim de semana, até segunda. Até.